Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da Mostra de Residência da UFMG. Nesse evento virtual, os estudantes da Faculdade de Medicina entrevistam os supervisores dos programas de residência do Hospital das Clínicas da UFMG para aprender um pouco mais sobre os programas de residência que aspiram. Meu nome é Renata Severo, estou no 7º período da graduação e sou parte da coordenação de ensino médico do DAAB. Hoje a nossa conversa é com a doutora Melissa Machado Viana, representante da residência em genética médica do HC. Melissa é médica, mestre e doutora pela UFMG, possui o título de especialista em genética médica pela Sociedade Brasileira de Genética Médica e é membro da American Society of Human Genetics. Além disso, atua como médica geneticista no Hospital das Clínicas da UFMG e pesquisadora na área de malformações congênitas e fibrose cística. A primeira pergunta, Melissa, não é bem uma pergunta, é para pedir para você falar um pouco sobre a história da especialidade no HC e também quantas vagas abrem por concurso, esse tipo de informação. Joia. Primeiro, obrigada pelo convite de estar aqui, né? Eu gosto muito quando a gente tem a oportunidade de falar um pouquinho sobre a genética, porque é uma especialidade que às vezes as pessoas têm muitas dúvidas, né? A gente vê muito na faculdade, vê a genética muito no início do curso, então a gente fica meio sem saber como que é a prática mesmo do médico geneticista. Então, eu adorei a oportunidade, obrigada por vocês terem aberto esse espaço. A gente que agradece. Então, falando um pouquinho sobre a especialidade, a genética médica, ela é uma especialidade nova, né, dentro do contexto de todas as especialidades médicas. No Hospital das Clínicas, o Serviço Especial de Genética Médica, ele foi inaugurado em 1986, então tem 34 anos. Foi o primeiro serviço de atendimento de genética pelo SUS no estado e um dos primeiros do Brasil. E foi idealizado pelo professor Sérgio Pena e pelo professor Marcos Aguiar, né? E desde então o serviço vem só crescendo, né? Ele primeiro tinha poucas pessoas, depois com o advento da residência ele foi aumentando o número de médicos. O fato que é um serviço que atende referência para o estado inteiro, já foram atendidas mais de 15 mil famílias, né? Então é um serviço grande, bem estruturado, que realmente é capaz de fornecer atendimento dentro do Sistema Único de Saúde, que é uma coisa que às vezes as pessoas pensam, genética não precisa ter no SUS, como que faz genética no SUS, sem recurso e tudo, e na verdade a gente consegue oferecer muita coisa para os pacientes com o atendimento dentro do Hospital das Clínicas, né? Bom, um pouquinho da residência. Então, como eu falei, o serviço é de 86, e em 2005 foi a primeira turma de médicos residentes, então de 2003, 2004 já começou a se organizar a residência, a primeira turma entrou em 2005, são 2 vagas por ano, o acesso é direto, então não tem, você não precisa de fazer um pré-requisito, né? E desde 2005, em todos os anos a gente teve residente. Às vezes entram os 2, às vezes entra só um, mas em todos os anos, desde 2005, a gente teve residente, né? Eu tenho muito orgulho de ter sido da 2ª turma, então eu entrei em 2006 na residência e ajudei, então, a residência já era bem estruturada, mas eu ajudei a construir esse caminho que hoje a gente vê que a residência é muito bem organizada, tudo certinho, todos os horários e tudo. Aí mais para frente acho que você vai me perguntar sobre isso, eu vou falar para vocês. Na verdade, já ia te perguntar como que é a carga horária obrigatória, como ela é cumprida, plantões, essas coisas. Tá. Então, assim, a carga horária obrigatória são 60 horas semanais, né? Eu esqueci de falar que são 3 anos de residência, né? Então, a gente tem o R1, o R2 e o R3. Uhum. Então, nessas 60 horas, a gente divide as atividades da seguinte forma. No R1,
a gente vai ter horários mais relacionados a áreas básicas afins à genética. Então, por exemplo, tem ambulatório de pediatria geral, neonatologia, clínica médica, medicina do adolescente, neuroadulto, neuropediátrico. Então, são além de um pouquinho de genética, obviamente, né? Mas são mais as áreas básicas afins. A partir do R2, começa a aumentar um pouquinho a carga de genética. Então, além de outras áreas afins, a gente tem a genética de casal, que vai ver infertilidade, ovulação, tem erro inato do metabolismo, tem uma parte laboratorial também. E no R3 aí é praticamente só genética mesmo. Aí são as áreas de neurogenética, oncogenética, a dismorfologia, que é o carro-chefe da nossa residência, tem uma parte laboratorial também. Então, assim, a residência vai se organizando dessa forma, num crescendo, né? Você tem na área básica até a grande parte de genética. Uhum. Os plantões são nos fins de semana, tá? No R1 são todos os fins de semana, então geralmente faz assim, um R1 fica um fim de semana, o outro R1 no outro fim de semana, vai revezando, né? São plantões na maternidade do hospital. Então, o objetivo do plantão é a gente fazer uma busca ativa na maternidade do hospital para ver se tem alguns pacientes que a gente precisa avaliar, ou porque tem malformação congênita, ou porque a família tem história de alguma doença genética ou de alguma perda gestacional, ou um aborto que já é o terceiro aborto, e aí a gente precisa encaminhar para o ambulatório. Então, o plantão é basicamente isso, você fazer uma busca ativa na maternidade, porque são casos que a gente precisa de avaliar e muitas vezes, se a gente não está lá presente, eles passam batido, sabe? Então, os plantões são basicamente assim. No R2, esses plantões diminuem um pouco, no R3 diminui mais um pouquinho, mas eles sempre vão existir. Não são plantões noturnos, né? São plantões durante o dia, mas são plantões no fim de semana. Uhum. E durante a semana, como é que ficam divididos mais ou menos os horários? Pois os horários, eles são divididos de acordo com as escalas, né? Então, começa de manhã, geralmente é assim, um ambulatório de manhã, um ambulatório à tarde. Alguns dias, na segunda-feira à noite, a gente tem uma reunião teórica, né? Na quarta-feira, além dos ambulatórios, tem um grupo de estudo, um grupo de discussão com uma das preceptoras. E além disso, geralmente ambulatório, maternidade, mas assim, não tem atendimento noturno, é só durante o dia. Geralmente um ambulatório de manhã e um à tarde. E aí, à medida que, de acordo com as escalas, né, que as escalas rodam de 6 em 6 meses. Então, naqueles 6 meses, você fica naqueles ambulatórios, daí você roda e vai para outros ambulatórios dentro dessa filosofia que eu falei, das áreas básicas primeiro, para depois ir crescendo dentro da genética. Não sei se ficou claro. Ficou? Não, ficou super. E como é que é essa parte teórica da segunda? Na parte teórica, a gente geralmente pega como base o livro de genética médica do Thompson, que é um livro que vai começar falando lá do DNA, como que o DNA qual é a composição do DNA, até começar a dar exemplos de doenças e tudo. Então, a gente vai dividindo os capítulos do livro e os residentes que fazem a aula, mas sob orientação de um preceptor. Né? Então, o preceptor vai discutir lá o capítulo 1. Vamos começar a falar sobre DNA. O residente vai, estuda, faz a aula, senta com o preceptor e o preceptor vai falando, isso é importante, isso não é isso, você não entendeu direito, peraí, vamos tirar a dúvida. Então, sempre dessa forma. E é óbvio que a gente vai intercalando algumas coisas para não ficar muito cansativo, né? Então, assim, entre um capítulo e outro, às vezes tem uma discussão de caso, às vezes tem uma apresentação de alguém que fez uma aula interessante sobre alguma coisa. Então, a gente vai fazendo assim para não ficar muito cansativo. E os GDs da quarta-feira geralmente são ou discussão de casos, né? Então, por exemplo, viram na semana um caso interessante de, sei lá, alguma doença genética, né? Síndrome de Williams. Aí vai na quarta-feira e discute o caso. Ou se não, saiu um artigo de revisão interessante sobre síndrome de Noonan. Vamos discutir esse artigo. É mais ou menos assim.
Entendi. E existe tempo protegido para estudo? Ou... Na verdade, assim, como a escala é muito amarradinha, não Uhum, existe assim, a não ser no R3. No R3 você tem tempo para a confecção do TCC, né? Mas no primeiro e no segundo ano, esse tempo ele vai ficando entremeado, assim. Então, por exemplo, uhum, o ambulatório geralmente não vai até o tempo todo que ele é programado. Então, é um horário que você consegue estudar, uhum, sabe? Então, assim, a residência genética tem uma peculiaridade que é interessante, que é assim, parece que quando você entra na residência, parece que você está descobrindo um mundo novo, assim. Porque como a gente teve genética muito no início da faculdade, a gente não sabe muito a prática, a gente fica meio assim, meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu vou entender esse raciocínio? Como que é? Será que eu vou conseguir pensar em alguma coisa? Então, instintivamente, a gente tem necessidade de estudar muito. E a gente uhum, consegue estudar. Então, por exemplo, nem que seja aquela coisa de estudar as aulas teóricas, que você é responsável, mas também você tem aquela coisa, você viu um caso diferente, você fica, meu Deus do céu, nunca ouvi falar nisso, deixa eu estudar. E aí você começa a estudar. Então, assim, você consegue tempo para estudar na entendi. residência. Então é suficiente. É. É. E como que é a relação entre os preceptores e os residentes? Como que funciona? Olha, é uma residência que todas as atividades são preceptoradas. Uhum, Então, é uma coisa que a chefe do serviço, a doutora Letícia Leão, faz questão. uhum, Todas as atividades vão ter alguma preceptoria. Com relação uhum, aos preceptores de genética, é muito interessante, porque todos os preceptores são oriundos do serviço. uhum, Todos, ou a doutora Letícia, faz parte da equipe inicial, ou os uhum, outros que entraram depois, eu inclusive, que foram formados dentro da residência. Então, todo mundo uhum, sabe da importância que é a residência de genética para quem está lá dentro. uhum, Então, a relação é muito boa, assim. Todo mundo faz questão do residente, faz questão de ensinar, é, faz questão de que seja um ambiente bom. Então, assim, uhum. eu acho que os residentes estão satisfeitos. E são 2 por ano, né? Então, assim, acaba que Isso. fica Isso é uma próximo, coisa né? interessante da genética, porque são 2 por ano e os preceptores também não são muitos, Uhum, né? São 5 preceptores da genética mesmo. uhum. Então a gente é muito próximo, é tudo é, muito familiar, assim. É, A relação é tranquila. entendi. E como você falou que todas as atividades são preceptoradas, mas como que fica a Uhum. autonomia do residente durante a formação? Ele tem autonomia para os procedimentos? Como que é? É, na verdade, assim, a gente vai ter, são essas avaliações, né? A avaliação na Uhum, maternidade, a avaliação de consultas no ambulatório, tudo, e o acadêmico, ele tem, o acadêmico, o residente, ele tem autonomia, mas essa autonomia vai crescendo ao longo do tempo. Então, por exemplo, no R1, igual eu falei, como é um mundo novo, a gente fica um pouquinho mais em cima, mesmo porque o residente fica inseguro, né? uhum, Então a gente fica mais em cima, nos primeiros dias, pega na mão, mostra, fala, ó, faz assim, faz assado, você tá vendo? Olha isso e tudo. Então, à medida que o tempo vai passando, o residente vai tendo um pouquinho mais de autonomia até chegar no R3, que ele atende o paciente, ele já faz a hipótese diagnóstica, já sugere o tratamento, mas aí o preceptor fala, não, isso está certo, isso vamos ver, por que você uhum, pensou naquilo, é dessa forma, uhum, entendeu? entendi. É, e como é o mercado de trabalho para essa residência? Isso é uma dúvida que as pessoas têm muito, assim, porque acham que geneticista não vai ter trabalho. Como é que eu vou ganhar dinheiro? Oh, meu Deus. E, na verdade, assim, a genética é uma especialidade, é a especialidade que tem menos médicos especialistas no Brasil, são menos de 300 Meu no Deus, Brasil todo. Então, assim, não sabia. é,
Então, assim, é óbvio que nos grandes centros tem mais geneticista, mas à medida que você vai indo para áreas mais distantes, não tem geneticista. Então, Uhum. assim, apesar das pessoas acharem que não é uma área que vai ter emprego, é uma área que tem muito a ser explorada, né? Uhum. Então, você pode atender em hospital, atender em maternidade, você pode ter um consultório, você pode trabalhar em um laboratório como um consultor médico ou laudando algum exame de genética. Você pode ir para a área acadêmica, né? Fazer mestrado, doutorado, pesquisa. Então, assim, tem muitas coisas para ser feitas. Eu falo com as residentes que é assim, não é aquela especialidade que você sai da residência com 30 ofertas de trabalho. Mas se você gosta daquilo, você sabe, você fez uma boa residência, você vai ganhando seu espaço. Uhum. Então, com relação ao mercado de trabalho, existe o mercado de trabalho para quem tem interesse, né? E, Oh, meu Deus, caiu a internet. eu acho que esse, porque são muito poucos geneticistas que tem. Entendi. Não, menos de 300, eu não É, tinha no ideia país que era tão inteiro, né? pouco. É Deve, verdade. existe mercado de trabalho, ele é só um molde diferente, né, do que a gente está acostumado para Isso, as outras exatamente. especialidades. E como que foi seu processo de escolha pela genética? Bom, o meu processo foi um pouquinho diferente porque eu fiz iniciação científica metade da minha faculdade. Uhum, E nessa iniciação científica eu trabalhava com biologia molecular. Então uhum, eu ia para o laboratório, extraía DNA, fazia PCR, colocava as amostras para correr em gelzinho e tudo. E sempre gostei dessa parte. E quando eu formei, eu fiquei muito na dúvida do que eu queria fazer, qual especialidade que eu queria e tudo. E aí eu falei, quer saber, eu gosto tanto dessa parte, eu vou fazer mestrado de uma vez. Aí saí da faculdade e entrei no mestrado junto com a equipe que eu fazia iniciação científica. E depois que eu defendi a minha dissertação, eu descobri que tinha começado a residência de genética. E nesse período do mestrado, além de fazer a parte prática, eu fui entrando nessa questão da genética, né? uhum. Então, fui estudando e fui vendo que coisa interessante, eu gosto disso, gosto de estudar. E aí, quando eu descobri que tinha a residência, que eu ia poder juntar a parte teórica com a parte prática, eu fiquei enlouquecida. E Foi em aí, que? foi assim que eu decidi fazer a residência. Ah, entendi. E foi em que sua residência? Ó, sua residência, A seu res- projeto do mestrado, é. O Qual que projeto foi de o tema? mestrado, o tema Uhum. a gente estava olhando um polimorfismo de um gene relacionado à atividade de serotonina e Ah, comportamento suicida. que Então, bacana. vendo, muito legal. A gente Legal. via se pessoas com história de tentativa de suicídio, ou mesmo pessoas que tinham conseguido suicidar, se tinha alguma variante específica nesse determinado gene, Olha sabe? A só. gente não encontrou nenhuma associação nesse gene, mas uma colega encontrou associação com outro gene relacionado à serotonina também, então, assim, era uma área bem interessante. E como eu fazia tudo da prática do laboratório, eu fui começando a ficar encantada com aquilo ali, sabe? É, provavelmente é muita genética, né? É. E quais que você considera as vantagens e desvantagens do programa de residência em genética do HC? Bom, como vantagens, eu acho que é um programa muito bem organizado, muito bem estruturado, sabe? Tudo que a Comissão Nacional de Residência Médica pede para ter no programa, a gente tem. Então, recentemente, a Sociedade Brasileira de Genética Médica fez um documento falando sobre as competências, né, que tem que ter na residência. E o nosso era um dos poucos programas que já tinha todas as competências. Então, assim, a gente precisou de fazer poucos ajustes com relação a esse novo documento da sociedade. Então, assim, é bem organizado, é bem estruturado. Como a genética lida com doenças raras, a gente, como atende o estado inteiro, a gente vê muitos pacientes com doenças raríssimas, né? Então, coisas que você não vai ver, às vezes, em um outro serviço. Eu acho que a parte teórica não deixa a desejar, então eu acho que isso é uma coisa importante, assim, porque todo mundo muito interessado de ensinar e de fazer e discutir.
Como desvantagem, eu penso mais com relação a uma estrutura maior, assim. Então, por exemplo, no Sistema Único de Saúde, a gente não tem exames genéticos mais modernos, né? Não tem esses exames para fazer. Porque é caro, porque não tem a organização, os aparelhos, não tem os profissionais com competência para fazer os exames, né, formados para aquilo. Então, a gente não tem esses exames. Não tendo esses exames para fazer, eu acho que a gente, na residência, a gente fica um pouco prejudicado com relação a contato em grande número com esses exames. A gente vê um ou outro, faz estágio em laboratórios particulares, através de convênio, para poder ter acesso aos exames e tudo, mas eu acho que falta ainda aquela coisa bem estabelecida, assim, são muitos exames, você analisa os exames, você tem a destreza de entrar no site e saber qual site, onde que olha, como que faz. Então, eu acho que isso é uma desvantagem, mas é uma desvantagem do ambiente que a gente está inserido, né? Que é uma desvantagem do SUS como um todo. Uhum. E nesse mesmo sentido, quais foram as principais dificuldades que você enfrentou durante sua residência? Bom, eu acho que a principal dificuldade que eu tive na residência foi justamente essa coisa de você entrar num mundo novo, assim. Porque você tem noção aí da área básica, você sabe o que é o DNA e tudo, mas aí de repente você vê um paciente sindrômico na sua frente e você fala, gente, como que esse micro do micro do micro deu esse quadro clínico? Então, assim, esse mundo novo de você saber reconhecer as coisas, do que é a sindrômico, o que aquela malformação causa, o que causou aquela malformação, o que uma malformação está relacionada com a outra. Então, esse raciocínio, essa coisa nova que a gente não tem na faculdade, acho que foi a maior dificuldade que eu tive, assim. Eu brinco que no final do R1 que eu comecei a entender o que eu estava fazendo lá, sabe? Porque você fica meio assim, gente, mas é muito novo, é muito diferente. Mas, ao mesmo tempo, é muito desafiador, né? Então, você fica assim, não, eu vou entender. Eu vou estudar isso 1000 vezes, mas eu vou entender isso aqui. Então, isso que eu acho interessante da residência. Mas a minha maior dificuldade foi essa, assim, de achar que eu não ia dar conta de entender tudo que estava sendo colocado ali na minha frente, daquele mundo novo que estava sendo colocado, sabe? Ah, entendi. E por fim, Melissa, o que você diria para um acadêmico que está pensando em fazer residência em genética? Bom, eu diria que realmente é uma especialidade que antigamente era a especialidade do futuro, né? Mas que hoje eu acho que é a especialidade do presente. Então, é uma especialidade que, como eu falei, tem mercado de trabalho, tem interface com outras especialidades, né? Neuro, onco. Então, assim, é importante, o médico geneticista é importante para entender resultados de exame ou a patologia mesmo, né, a fisiopatologia de uma determinada doença que está relacionada à mutação genética. Então, assim, é uma especialidade que eu acho que é muito importante, que vai ganhar importância cada vez mais, né? Eu diria também que eu acho que existe um certo perfil de pessoas para fazerem genética, assim. Eu acho que tem que ser pessoas curiosas, pessoas que estudiosas, porque como as doenças são raras, às vezes você vai ver a doença 1, 2 vezes na sua vida, né? Eu acho que tem que ser pessoas persistentes, igual eu falei, né? Você não sai da residência com 30 empregos, então você tem que persistir um pouquinho até você conseguir se estabelecer, né? E além disso, eu diria que eu sou uma pessoa muito realizada de ter escolhido a genética, assim, sabe? Eu acho que é uma especialidade que me satisfaz completamente, porque eu tenho tanto o raciocínio teórico quanto a prática clínica, a gente consegue ajudar as famílias, mesmo não tendo um tratamento medicamentoso, por exemplo, então você ajuda com um diagnóstico, ajuda com um aconselhamento genético, você ajuda com orientando sobre tem que fazer estimulação, fisioterapia, TO, você vê os pacientes melhorando, sabe? Então, assim, eu diria que é uma área que eu acho interessante, promissora e
E que o serviço de genética e a residência estão os dois abertos para quem topar o desafio. Entendi, então. Ô, Melissa, muito obrigada em nome do DA e de todos os acadêmicos que ainda vão ver, né, as entrevistas. Foi ótimo, eu amei, eu tenho Que interesse. Então, bom. assim, Ah, venha, venha, é, venha. então, assim, muito Eu que obrigada. agradeço, viu? Que isso, foi um prazer. Sempre que vocês precisarem de algum esclarecimento, de alguma coisa, eu estou às ordens. Foi ótimo. Muito obrigada, viu?